Glória a Deus pela sua vida hoje aqui, por você ter honrado esse compromisso do mês da família, de estar aqui. Sei que não estamos com todos os irmãos hoje, mas eu tenho certeza que você não vai sair daqui do mesmo jeito, porque o Senhor vai ministrar o seu coração, ao nosso coração, amém? Então, como o pastor falou, nós estamos todo esse mês de maio falando sobre família. Domingo passado, nós falamos sobre a família e a vida de prosperidade, ou a família e as finanças na família. Quem estava aqui foi bom demais, né? O pastor Aurélio ministrou. E hoje nós vamos falar de família também, só que família relativo à criação dos filhos, amém? Hoje nós não temos tempo para falar tudo sobre criação de filhos, né? É um assunto exaustivo, porque quando você fala sobre criação de filhos, você vai pegar a criança desde o ventre, antes de ser fecundada, antes dela estar formada no ventre materno, você já trabalha com a criança, não é? Gerando em oração, né? Recebendo de Deus instruções, e filho vai até a velhice. Então, não tem como você falar tudo, amém? Mas eu creio que hoje nós vamos falar o que é necessário para o dia de hoje. Creio que outros cultos de família virão. Eu não sei você, mas eu sou apaixonada por culto de família. Desde que eu era solteira, eu não perdi um evento de família. E eu quero incentivar você que é solteiro, não perca evento de família. Porque aí você aprende para quando você casar, você não errar. É certo que a gente mesmo assim erra, né, pastor? A gente não é perfeito, sempre a gente erra em algumas coisas, mas a gente erra tentando acertar. Amém, queridos? Porque conhecimento, realmente, ele nos coloca em uma posição diferente. Mas quando a gente entra num casamento já sabendo muita coisa, a gente erra menos. Concorda comigo? A gente erra bem menos. Então, como a gente tem falado, o slogan desse mês da família, repete comigo, diga assim, projeto de Deus é prioridade minha. Fala de novo, é projeto de Deus, é prioridade minha. Pois é, nossa prioridade, querido. É nossa prioridade, porque família verdadeiramente é a célula da sociedade, né? A célula micro, vamos dizer assim, pequenininha da sociedade. Mas através de cada família, Deus pode expandir o reino dele de forma macro dentro de uma sociedade, né? Então, nós vamos falar hoje aqui sobre a criação dos filhos, e nós sabemos que a paternidade, a maternidade, hoje é Dia das Mães, né? Para quem eu não dei feliz Dia das Mães, feliz Dia das Mães, feliz dias para nós, amém, mamães? Ser mãe é desafiador, não é fácil. Eu costumo dizer que criar um filho é um ministério, tá? É um ministério mesmo que o Senhor nos concede, criar filhos nessa terra. E, queridos, não é fácil, é desafiador, porém, o Senhor está conosco. Nós temos a palavra, e a palavra nos capacita a todas as coisas. A palavra de Deus nos instrui, nos ajuda em todas as coisas, amém? Então, queridos, quando a gente cria filhos, quando nasce filhos, nós vamos se doar. Tá? Não existe maternidade, não existe paternidade sem doação. Em todo tempo a gente se doa, em todo tempo a gente deixa de dar para nós, para dar para os filhos, não é assim? Então, a maternidade, a paternidade é algo muito parecido com o amor de Deus. O amor de Deus é um amor doador. O amor de Deus é um amor sacrificial. E assim é o amor que Deus coloca no nosso coração para os nossos filhos. É um amor que a gente se sacrifica com alegria. Não é pesado para nós ser pai e mãe. É bom, é recompensador, é maravilhoso viver cada fase dos nossos filhos. E como eu estava falando aqui no início, né, a gente começa a ser mãe desde a geração da criança, né, e Deus se importa com isso. Verdadeiramente, filho é herança do Senhor. E sabe, Deus se importa tanto. Você já parou para pensar que na Bíblia, quando Deus promete um filho a alguém, Deus já dá o nome? Não é? Deus já escolhe o nome. Com João Batista foi assim, com Jesus foi assim, né? Então a gente vê situações como a de Isaac também, o Senhor instruindo já o nome da criança. Então Deus se importa, diga, com tudo.
Porque o nome tem que ter significado. Tem gente que vai gerar uma criança e fala assim, coloca qualquer nome, né? Como certa vez uma mulher ouviu isso na igreja e disse assim, você tem que colocar um nome bíblico na sua filha. Ela estava para ter uma menina e ela ouviu que ela tinha que colocar um nome bíblico. E ela abriu a Bíblia, sabe? Esse negócio de sorteio bíblico, que você abre a Bíblia e o primeiro nome que aparece, você diz assim, é Deus falando comigo. E ela abriu a Bíblia e disse assim, o primeiro nome que apareceu eu vou dar para a minha filha. E o primeiro nome que ela viu lá, quando ela estava lendo o versículo, era a palavra lascívia. E ela botou o nome da criança de lascívia. Só que nome bonito, é um nome bíblico, lascívia, né? Então não basta ser um nome que você encontrou na Bíblia, querido. Tem que ter um nome com significado, tem que ter um nome, né, que tem ali por trás um poder, uma palavra de bênção envolvida. Então até no nome dos filhos a gente tem que escolher de forma bíblica, não é assim? Então é maravilhoso gerar, a gente traz ao mundo vida. E sabe, quando Deus ele coloca uma criança numa casa, quando ele coloca um filho dentro de uma família, ele está dando a oportunidade para nós de expandir o reino dele, você sabia? Porque Deus, ele é Deus de família. Você já viu que Deus tem, a Bíblia diz que Deus tem família no céu? Toda família no céu e na terra chama pelo nome do Senhor, não é? Está escrito? Há famílias no céu. E Deus tinha um filho também, o Senhor Jesus Cristo, e ele deu para que tivesse muitos filhos, né? Para que essa multiplicação acontecesse. Então, Deus, quando ele dá um filho, ele não te dá um fardo, ele te dá um presente. A Bíblia diz que o filho é a herança de Deus. E o fruto do ventre é o seu galardão. Então não existe herança ruim. Todo filho é coisa boa. O filho vem como recompensa de Deus. Só que Deus tem em vista a expansão do reino. Deus tem em vista que aquela visão micro de família, na palavra, ela se expanda de forma macro para toda a sociedade. Verdadeiramente, esse slogan não é um slogan criado só por homens. É um slogan inspirado por Deus, quando diz que a família é a célula máter da sociedade. Ela é, Deus criou aquela pequena família, né? Lá em Gênesis a gente vê o primeiro casamento acontecendo, de Adão e Eva, mas ali também estabelecimento da primeira família. Mas Deus disse, sejam fecundos, aumentem, para que o reino expanda, para que o reino cresça. Muito bom isso, queridos. Mas para que esse reino expanda e cresça, nós precisamos pegar os princípios de Deus e colocar na família. Porque se os princípios do Senhor não estão funcionando no meio da família, o que é que vai acontecer? Não tem como expandir o reino. Não tem como acontecer o que Deus quer, o que Deus projetou. Olha só, a Bíblia diz lá em Efésios, no capítulo 5, verso 31 a 33, depois nós vamos abrir em Efésios capítulo 6, de 1 a 4, nós vamos ver aqui alguns princípios, apenas 3 princípios, que Deus coloca dentro da família para essa expansão acontecer, amém? Então nós vemos aqui, deixa eu ver a versão, pode ser essa aí, revista atualizada, diz assim, todos estão lendo, prestando atenção? Olha só o princípio escondido aqui. Eis que deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de si também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Então aqui a palavra de Deus está falando de família. E aqui ele já coloca 2 princípios basais que vai nortear a casa. Primeiro deles, obediência, submissão dentro de casa. Amém? Ele diz bem claramente, o homem amando a sua mulher e a mulher se submetendo ou respeitando. Quando Deus fala a respeito do homem amar, ele está falando de uma posição de autoridade. O homem, a mulher se submete ao marido, mas aqui nesse texto, ele está deixando bem claro que essa submissão da mulher está vinculada a um amor, a um governo de amor. Então, quando Deus coloca o homem dentro da família,
para governar a família, para administrar uma família, esse domínio, esse governo, ele precisa ser norteado de amor. Assim como o governo de Deus é um governo de amor. Nós nos submetemos a Deus, mas Deus lidera a sua igreja, lidera seu povo em amor. Então, quando Deus fala de autoridade na Bíblia, Deus fala de uma autoridade em amor. E aí a gente fala, agora eu estou falando para os homens casados que têm uma família. O seu governo na sua casa não deve ser imposto, não deve ser um governo incisivo, eu que mando, eu que digo como é que ser, não, mas um governo em amor, governando em amor. E ao mesmo tempo ele dá o segundo princípio aqui, a mulher, né, a esposa, respeitando esse marido. Então, queridos, a gente vê Deus transferindo para dentro de uma família o seu próprio governo no céu. A família precisa transmitir isso. Se dentro de uma casa esses dois princípios não são respeitados, haverá ali, queridos, uma anarquia, não haverá o reino. O reino de Deus e tudo que Deus faz tem ordem, tem paz, tem amor e tem harmonia. Onde Deus está se movendo e aonde tem os princípios de Deus acontecendo, tem amor, tem paz e tem harmonia. Aleluia! Então, como é que nós podemos trazer esses sentimentos ou essa bênção para dentro da nossa casa, fazendo com que esses princípios prevaleçam, aconteçam? Quando isso não acontece, queridos, o que vai acontecer lá? Rebelião, revolta, tristezas, amarguras, ressentimentos, raivas. E não é para acontecer assim, porque o reino de Deus precisa ser expandido. E ele só é expandido quando nós nos colocamos debaixo dessa ordem divina para a família. Entenda que quando a família vai bem, a sociedade vai bem. Não é? Quando a família não vai bem, a sociedade não vai bem. E é por isso, e é exatamente isso, que você vê o diabo batendo tanto contra a família. Sim ou não? Onde você vai, de todos os lados, você vê uma oposição, você vê uma pressão sobre a família. Por quê? Porque ele sabe, às vezes eu posso dizer, mais do que eu e mais do que você, ele sabe que se ele faz da família um caos, ele faz da sociedade um caos. E toda pessoa que você vê que se torna um delinquente na sociedade, ela vem de uma família desestruturada. E a família desestruturada é a família que não segue o padrão de Deus para dentro dela. Amém? Então, a visão é muito maior e o princípio é muito maior do que a gente possa imaginar. Vocês estão comigo, queridos? Aí, quando a gente vai lá para o capítulo 6, que na verdade é uma carta só, não existe... no original, divisões de capítulos, de versículos, isso foi colocado no ano 1500, 1300, você vê essa divisão de capítulo e versículo só para a gente estudar, mas é uma carta só, ele continua falando do mesmo assunto. No capítulo 6, ele começa dizendo, verso 1 ao verso 4, filhos. Então, Deus fala para o pai, Deus fala para a mãe, Deus fala para os filhos. É a família aqui, não é? Todo mundo tem uma obrigação dentro de casa. Todo mundo é participante de algo dentro da casa, querido. E se cada um de nós não faz seu papel, desajusta, não é? A coisa desajusta, desanda. Mas ele fala também aqui, filhos, obedeçam aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina, na admoestação do Senhor. Veja que Deus coloca aqui nesses versículos, dentro desses dois capítulos, Deus coloca um padrão de ordem a ser seguido, sim ou não? É um padrão de ordem. E às vezes a gente acha que isso aqui é tão simples, mas não é não. Isso aqui é extremamente profundo
e importante, é um padrão dado que vai trazer uma harmonia perfeita na casa, na família, vai trazer, queridos, paz dentro de uma casa. Agora, cada um de nós tem que se comprometer com seus princípios. Quem é filho se compromete, quem é pai também, quem é mãe também, cada um se comprometendo com esse princípio. E quando a gente se compromete e pratica esses princípios, nós vamos ver Deus agindo dentro da nossa casa. E ao contrário também é certo, querido, se a gente não pratica esses princípios, nós vamos ver a desordem entrar. A Bíblia diz, e eu acho muito interessante, quando a Bíblia fala pelo próprio Jesus e diz que um reino dividido não subsiste. Nesse mesmo texto, ele diz que uma casa dividida não subsiste. Queridos, eu sei que para você pode parecer assim, não, mas na minha casa está tudo bem, está tudo em ordem. Mas sabe de uma coisa? Se está tudo bem lá, glória a Deus, mas pega essas verdades e guarda no teu coração, porque haverá um dia que você vai precisar. Amém? Então, a casa dividida é quando marido não ama, mulher não se submete. E eu gosto de pensar e sempre falo, né, sobre esse assunto. É como se fosse... há um livro que eu li, que ele fala justamente sobre... É como se estivesse havendo uma roda de engrenagem, né? Cada pedacinho daquela engrenagem ali vai se encaixando e vai fazendo aquela locomotiva girar. E quando um dos lados, né, vamos dizer, esposa ou marido, não pratica nenhuma desses princípios, tudo trava. Você já viu quando uma engrenagenzinha assim, ó, presta atenção aqui em mim, tá bom? O ar-condicionado está maravilhoso, ninguém vai morrer de frio nem de calor. Amém, queridos? Fica comigo aqui. Você já viu quando quebra aquela correia lá da bicicleta? É correia que chama? A corrente da bicicleta. Ela não é cheia de engrenagenzinhas? Ela é cheia de engrenagenzinha, querido. Quando uma engrenagenzinha daquela sai, o que é que acontece com a bicicleta? Ela para, aí você tem que descer da bike, se melar todinho de óleo, para pegar, colocar a corrente tudo no lugar. Só quando quando coloca tudo no lugar, você encaixa o quê? A engrenagem. E o que acontece muitas vezes na nossa casa é isso. Uma parte da engrenagem não quer fazer a sua parte. E agora eu posso pegar eu tenho idade para bater em alguns homens aqui, porque eu sou mais velha que você. Às vezes o marido não ama, querido. Não tem demonstração de amor nenhuma com a esposa. Mas Fabiana, você não ia falar de filho? Peraí, nós vamos chegar lá. Deixa Deus fluir, amém? Aí, queridos, quando um não ama, mas espera que o outro se submeta, o que é que acontece? A corrente da bicicleta caiu. Aí o negócio para. Aí trava tudo. Aí tem aquela desordem. Aí a harmonia acaba. A falta de paz acaba dentro de casa. Por quê? Porque um lado não está funcionando. Então, às vezes, os homens reclamam. Às vezes, bem às vezes, dificilmente. Eles reclamam assim, mas minha mulher não se submete. Mas muitas vezes é porque essa roda da bicicleta, ela já parou há muito tempo. Porque a expressão de amor, a linguagem de amor, já não acontece mais. E qual é a linguagem de amor da mulher, gente? Me ajuda aí as mulheres, agora é a sua vez de falar, né? Qual é a linguagem da mulher? Palavras que demonstrem o amor. Às vezes tem homens que não falam, não demonstram falando, mas tem mulher também que tem outras linguagens. Vamos, me ajudem. Isso, não é? Serviço, linguagem de amor, serviço. Tem mulheres que têm linguagem muito bom, Sara. Eu sou dessas que é serviço. Tempo de qualidade. Você sabia que um casal pode parar para assistir um filme, para ter um tempo a dois, e mesmo assim não é tempo de qualidade? Vamos assistir um filme para a gente ter um tempo de qualidade. Um ronca para o lado, outro ronca para o outro. No outro dia ainda reclama, que filme ruim aquele que tu me fizesse assistir. Ou o filme ruim da bexiga, de ficar com raiva. Não é? Porque, às vezes, tempo de qualidade é prestar atenção no outro, não é?
Porque sentar do lado, querido, e ficar olhando no celular, tem família que sai para comer no restaurante, cada um fica sentado no celular. Estou falando de coisa prática, não é coisa misteriosa não, dia a dia. Gente, olhe, não vou nem falar o que eu quero falar, mas que desgraça é essa? É esse tal, um vício desgraçado. Como é que uma família sai para comer uma pizza e cada um pega no celular e não tem comunhão, querido? Linguagem de amor cancelada. Satanás aplaudindo, achando graça. Porque é no lugar da mesa, é no lugar da comunhão, onde a família fala, onde ali você vai ouvir coisa dos seus filhos que você nem imagina. É no sentar da mesa. A mesa representa comunhão de verdade. E aí, quando a gente senta e diz assim, todo mundo desliga o celular, vamos sentar para comer e conversar, aí, de repente, seus filhos começam a falar coisa. Eita, pai e mãe, eu só fizeram bullying comigo na escola. Eles começam a falar. O colega me bateu. E você começa a ouvir coisas dos seus filhos que você não ouvia normalmente. Mas hoje tem sido roubado essa linguagem de amor, de estar perto, de ter aquele olho no olho, de saber quem se importa. Queridos, nós precisamos ser radicais com os princípios de Deus. Porque Ele sabe como destruir. Sabe como eu orei aqui no começo? Você sabia que Satanás tem um plano para seus filhos? Ele tem. Ele tem. Mas eu e você, instruídos na palavra, isso não vai prevalecer. Porque o plano de Deus é maior. Mas nós vamos cooperar, você concorda comigo? Então, o estar junto, a linguagem de amor dentro de casa é muito importante. Não pode estar um para o lado. Gente, família que um come na cozinha, outro come no quarto. Outro come na sala, ninguém senta para comer, ninguém faz uma oração, não senta junto, não fica junto. Eu acho, querido, que seria importante, eu não sei, sua família, né? Mas pelo menos uma vez por dia, se der, comer junto. Antes, na nossa casa, a gente comia junto todos os dias, café, almoço, janta, mas hoje é só no sábado. E eu falo para as meninas, eu falo, o sábado é o melhor almoço da semana. Porque é o dia que a gente se junta de novo. Porque agora não dá mais. Sábado e domingo. Só que no domingo, porque tem o culto, às vezes é mais corrido. Mas no sábado, né, é aquele tempo de mesa. E isso não pode parar na nossa casa, sabe? Não deixe de comer na mesa com seus filhos. Não deixe de sentar com seus filhos, fazer uma oração. Não deixe de ter tempo de qualidade com a sua família. Porque isso é amar. São linguagens de amor, amém? Nós poderíamos falar tanta coisa sobre amor aqui, querido, tanta coisa, linguagens de amor na família, mas isso vai nutrir dentro da sua casa harmonia e paz, amém? Vamos adiante aqui. Nós vemos aqui que o inimigo investe em destruir a família, destruindo princípios de amor, como eu já falei, de submissão e de obediência. O feminismo, né, tem avançado, né, com muita força na sociedade, na vida das mulheres. E existem coisas que tem no feminismo que não estão erradas. Amém? Ele não é todo errado. Porque toda filosofia que ela vem do inferno, ela não vem toda errada, ela vem, né, mascarada de coisas boas também. Porém, queridos, tem muita coisa ali que você e eu precisamos ter cuidado, amém? Nós precisamos ter cuidado e entender que Deus chamou a mulher para ser, primeiramente, né, a coluna dentro da sua família. A mulher, ela traz a harmonia na casa. A mulher, ela é responsável pela temperatura, vamos dizer assim, emocional. Se o marido, ele é responsável pela temperatura espiritual, a mulher, ela pode trazer a temperatura emocional para casa. E eu quero te dizer uma coisa, mulher, comigo aqui, tá bom? Faça da sua casa um lugar de alegria, amém? Não deixa, mesmo que você esteja passando tempos difíceis, mesmo que o seu temperamento seja um temperamento assim mais calada, mais fechadinha, né? Não seja uma pessoa muito expansiva, mas você pode cultivar
no seu coração, na sua vida, a alegria dentro da sua casa. A alegria vai ser muito importante para a autoestima dos seus filhos. A alegria vai ser muito importante para o bem-estar. Você sabia que quando a gente cultiva dentro da nossa casa uma tristeza, uma melancolia, um abatimento, a gente vai fazer com que os nossos filhos se sintam culpados, porque eles vão achar que a sua tristeza é culpa deles. Às vezes eles não falam, eles não dizem nada, mas dentro do coraçãozinho dos filhos, eles pensam, papai e mamãe, eles estão tristes por causa de mim. Eu sou a culpada, eu sou o culpado. Vocês estão entendendo? Então, um ambiente de alegria, cultivar a paz, cultivar a harmonia dentro da casa, é muito importante para que os filhos, eles desfrutem desse bem-estar, eles desfrutem dessa harmonia, eles desfrutem de um lugar onde eles sempre vão querer voltar. Você sabia que muita gente casa, pode ser até a realidade de algumas pessoas aqui, casam para sair de casa? Você já ouviu falar disso? Isso é verdade? Demais. Pessoas que se casaram porque não aguentavam mais viver na casa. Porque era um ringue, a casa era um ringue, a casa era um campo de batalha, a casa era um lugar de cobrança, a família era um lugar de condenação, era um lugar de estresse extremo. E aquela pessoa pensou, eu quero sair aqui de dentro, eu vou casar com o primeiro que aparecer, que passar na rua e me pedir em casamento, né? O homem, eu vou passar, a primeira que eu achar na rua, eu vou me casar para eu sair. Queridos, não deixe que seus filhos tenham esse desejo de sair, de casar rápido, de casar cedo, porque não aguenta estar dentro de casa, amém? Deus tem provisão de paz na sua casa. Se você e eu cumprir esses princípios, haverá paz, haverá harmonia, haverá um bem-estar. Você crê nisso, querido? Então, a gente está falando aqui sobre princípios de Deus na família. Amor, obediência e submissão. Veja só, a Bíblia diz, lá em Levítico 25, verso 18 e verso 19, a gente vê Deus mostrando aqui esses princípios no seu reino. Diz assim, observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os, assim habitareis seguros na terra. A terra dará o seu fruto e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. Então você vê aqui Deus falando em sua palavra que Ele mesmo se provê desses princípios dentro de do seu próprio reino, dentro de sua própria igreja. O que é que Ele diz aqui? Guarde os meus juízos, cumpra os meus estatutos, ou seja, se submeta, obedeça, faça a minha vontade, cumpra meus princípios. Aí o que é que ele promete? Ele diz, vocês vão habitar seguros. Veja que cumprir princípio divino é trazer para dentro da família um lugar de segurança. Muitas vezes os filhos, muitas vezes não, sempre, os filhos, eles precisam ver dentro de casa um lugar de segurança. E segurança é transmitida através de limites, princípios de obediência. Tem pais e mães que têm medo de falar para o filho obedecer. E fala assim, o bichinho vai ficar traumatizado. Tadinho, se eu disser que ele tem que me obedecer e impor a obediência. Queridos, se eles são pequenininhos, eles têm que te obedecer. Que história é essa que vai ficar traumatizado? A Bíblia está dizendo que se a gente cumpre o princípio de obediência e submissão, a gente traz paz e harmonia para dentro de casa. Filho tem necessidade de limite. Você sabia que uma criança sem limite, ela dá trabalho, porque ela precisa necessariamente, desesperadamente, de se sentir protegido, se sentir amparado. Às vezes, a gente já teve experiência. Quando eu estava trabalhando na igreja de criança, junto com a Karen, bem no começo da igreja, a gente prestava atenção. Às vezes tinha criança que a mãe dizia assim, olhe, hoje não é nenhum de vocês não. Está bem no princípio da igreja, não tinha os filhos de vocês ainda não. Eram outras crianças. As mães diziam, não era? Olha, está pegando fogo hoje, olha, não queria vir, olha, deu trabalho, não sei o quê. Chegava lá, já tinha a listinha, a regrinha, né? A gente colocava o nome, as regrinhas,
Como é que o nome que a gente dava é? As regrinhas da sala, né? As regrinhas. E a gente colocava as regrinhas lá e eles mesmos ditavam as regras. Não fale com o coleguinha na hora da lição. Só pode ir para o banheiro depois da lição bíblica. Só pode beber água depois da lição bíblica. Não pode mascar chiclete na hora da lição bíblica. O que mais? Não podia? Não pode falar com o coleguinha na hora da lição bíblica. Não pode conversar. Não pode bater no colega. Não pode bater no... Gente, eles mesmos recitavam. E pensa nos meninos comportados. Porque eles precisam disso. Há necessidade disso. Mas às vezes a gente fica assim, não, mas o bichinho, se eu fizer isso, ele vai ficar traumatizado. Fica não fica não. Entendam uma coisa, esse princípio, obediência, submissão em amor, é divino. Ele põe na família, ele põe em nós, e nós pomos na família, e a família expande para a sociedade. Toda criança que ela, pelo menos a maioria, né, que ela é criada dentro de um lar, que não há esse princípio funcionando de obediência, submissão, mulher se submete, marido ama, né, a família ali nos princípios de Deus, aquela criança, quando ela cresce, ela vai ter total problema com autoridade. Filho que teve problema na infância, com falta de submissão da esposa, da mãe, no caso, dentro da família, mulher que desprezava o marido, mulher que passava por cima da autoridade do marido, aquele filho, ele vai crescer com problema de autoridade até o fim da vida. E são as pessoas que chegam na igreja e elas esperneiam diante de autoridade, não conseguem se submeter em departamento nenhum. Por quê? Porque aquilo vem desde pequenininho, não aprendeu como o reino põe tudo em ordem. Queridos, o reino de Deus é um reino de ordem. Deus não é Deus de anarquia, de baderna, de bagunça. Lá no céu tem ordem, ordem em tudo. E hierarquias a gente vê acontecendo. Jesus se submete a Deus, o Espírito se submete a Jesus, há toda uma hierarquia, uma obediência, uma submissão, e a ordem há no céu. Você acha que o céu tem desordem? A primeira desordem que aconteceu lá, a bagunça que aconteceu lá, foi todo mundo expulso. Deus botou tudo para fora. Porque o reino de Deus é um reino de, diga, ordem. E a ordem, queridos, não é autoritarismo. Como eu falei aqui, é a submissão em amor, é a obediência debaixo de uma consciência, é filhos que obedecem, é mulher que se submete. Não é que a mulher ela não tem o governo da família, ela também tem o governo da família, é um governo compartilhado, porém, a decisão final é do marido, não é? A parte que dita a regra, como vai ser, é do marido, porém, a mulher governa também dentro da casa. Estão comigo? Aleluia, glória a Deus. E eu anotei aqui, o segredo do sucesso na família e na sociedade é ouvir e obedecer a Deus. Quer sucesso em sua família? Ouça Deus e obedeça. Quer sucesso no seu trabalho? Ouça Deus e obedeça. E em toda a sociedade é assim. Então, a submissão é uma questão de natureza espiritual. E ela vai funcionar em qualquer lugar e em qualquer cultura. Isso é importante, eu vou repetir. A submissão é uma questão de natureza espiritual, não é natural. Não é coisa de homens. E ela funcionará, ou seja, vai dar certo, em qualquer lugar e em qualquer cultura. Você pode morar lá na China, lá na Ásia, lá no final da Paraíba, lá no do vento faz a curva. Esse princípio vai funcionar. Qualquer lugar, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, né? Lá com o seu chefe, se você é chefe, ou se você se submete a alguém no seu trabalho. Mas todo mundo, queridos, mesmo aqueles que são chefes, ele está submetido a alguém. Então, esse princípio ele vai funcionar em todas as áreas da sociedade. E dentro da família, vai ser bênção. Amém? Vamos lá. Lá em Isaías 1,19, a gente vê mesmo Deus falando sobre isso. Nossa, já passou esse tempo todinho. Vocês estão aprendendo alguma coisa?
Aleluia. Diz assim, ó. Se quiserdes e me ouvirdes. Então, querer todo mundo quer comer o melhor da terra. Se falar aqui, quem quer o melhor de Deus? Mas ele está dizendo, se você quiser e você me ouvir, ô cabra, né? Se você me ouvir, é aí onde o bicho pega. Porque querer todo mundo quer. Agora, ouvir Deus, ai, mano. Querida, é simples assim, ponto. Se você quiser e você me ouvir, você terá. Você vai comer o melhor da terra. Deus vai fazer com que você viva, queridos, em paz e harmonia. Que você colha na sua vida o fruto da obediência. O fruto da submissão é extraordinário. Você vai ver coisa funcionando como você nunca viu. Coisa que estava emperrada lá na família, que não funcionava, um negócio não dava certo. Você vai ver aquilo fluindo quando você ver ou colocar dentro da sua família, da sua vida, esses princípios. Amém? Aleluia. Vamos adiante. Eu coloquei aqui também, quando os pais têm uma atitude de ouvir e obedecer a Deus, preste atenção. Isso vai criar um padrão de ordem na família, onde os seus filhos vão aprender e vão ouvir e aprender a obedecer a você. Isso é forte, diga, olhe para o seu vizinho, diga, é forte. É forte. Quando os pais têm uma atitude de ouvir Deus e de obedecer, vai criar na criança uma ordem familiar, onde ela vai aprender a te ouvir e te obedecer. É aquela história, né, que a gente às vezes escuta. O pai fala para o filho, não faça isso, filho. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ei, deixa eu te dizer. Não, eu não vou dizer não. Diga para o seu coleguinha aí ao seu lado. Diga assim, não funciona. Sabe aquele pai que fala assim, você tem que ir para a igreja. E você só vai quando dá? Não funciona não. Olhe, se você chegar em casa embriagado, eu lhe dou uma surra. E você bebe escondido em casa? Diga, vai funcionar não. Porque eles vão aprender o que você faz, não é o que você ensina. Vocês estão muito quietos, misericórdia. Não vai funcionar, querido. Não vai funcionar. Ai, olhe, se eu lhe pegar chamando um palavrão, eu vou lavar sua boca com sabão. Você está me ouvindo, me respeite. Aí você, na primeira oportunidade, pá, o palavrão. Diga assim, não funciona. Não, família é assim. Você obedece a Deus, você cria o padrão. Tem pais que nunca servem nada na igreja. Não servem nada, faz nada, não tira um papel do chão. Aí chega, ai, ore para os meus filhos. O que foi? Ai, eu quero tanto que eles sirvam assim como os jovens da igreja. Eu falo, dá vontade de dizer assim, e tu, criatura? Por que não dá o exemplo? Tem pais que chegaram, ai, eu queria tanto que fizesse o rema, meu filho. Eu digo, por que tu não faz com ele? Vai com ele, pega pela mão, vai com ele. Faz de novo. Alô? Família é assim, gente. Eu vou te dizer, e os filhos que aprendem a palavra, eles corrigem os pais, viu? Às vezes, quando eu esquentava a cabeça com as meninas, principalmente Thalita, ela virava para mim e falava, paciência é fruto do Espírito. Vontade de matar ela. Ainda fazia assim para mim. Paciência é fruto do Espírito. Ela aprendeu, né, no DI, que paciência é fruto do Espírito. Ponto. Eu tive que aguentar e tive que aprender a ser paciente, senão falava na minha cara, a bichinha não era brincadeira. Bichinha não era brincadeira não, viu? Ainda não é, né? Ainda fazia assim, paciência é fruto do Espírito. Eu falava, eu vou lhe pegar já já. Eles são assim, não são? Eles são. Eles aprendem o certo e aí, gente, não dá para a gente mascarar. Vamos adiante, eu tenho que terminar já já. Então, essas crianças que aprendem com os pais a obedecer a Deus, elas vão desenvolver nela um relacionamento muito saudável com Deus.
Porque quando elas veem o pai e a mãe, uma figura de Deus dentro de casa, uma figura saudável, elas vão ter muita facilidade de crer em Deus e entender o caráter de Deus. Porque elas vão entender, meu pai é bom, então Deus é bom também. Meu pai é generoso, meu pai não é pão duro, mão de vaca. Então Deus é assim também. Então elas vão ter uma facilidade maior de entender e de se relacionar com Deus, e elas vão ter uma pequena possibilidade, quase zero, de se rebelar contra Deus. Mas as crianças que, ao contrário, elas vivem num lar onde é disfuncional, elas terão muita dificuldade de obedecer a Deus, porque elas não vão entender Deus. O caráter de Deus não foi transmitido de uma forma correta para os filhos através dos pais. Estão comigo, queridos? Eu vou ter que avançar, porque eu já fui muito, muito longe aqui, o horário está indo, mas eu quero deixar para vocês alguns conselhos. Quem quer receber? Eu sou mãe de vocês, viu? Vocês têm que me escutar. Tenho 50 anos já, né, gente? Já dá para ser mãe de um bocado de gente aqui. Vamos lá. Alguns conselhos práticos que vão promover estabilidade dentro da sua casa espiritual e emocional também. Não basta estabilidade espiritual, mas estabilidade emocional. E você que já tem filho crescido, filho casado, você pode estar ensinando seus filhos, ensinando seus netos também. Amém, queridos? E você que ainda não casou, já vai aprendendo certo aí. Então, o primeiro ponto é apenas 6 pontos, tá? Mas o primeiro, eu já falei aqui, ensina os seus filhos no caminho. Não ensina os filhos o caminho, não, tá? Não fica apontando assim, ó, o caminho ali, vá. Não, você ensina no caminho. Você vai no caminho, você ensina para ele, praticando, vivendo as atitudes correspondentes da palavra de Deus dentro da sua casa, tá? Porque se a gente apenas diz o caminho e a gente não vai no caminho, a gente fracassa na missão que a gente tem. Qual é a missão que a gente tem? Promover o reino dentro da casa e depois da nossa casa na sociedade, né? No nosso bairro, na nossa rua, e assim a gente expande. Então, se a gente só fala, a gente não faz, a gente não vai expandir, a gente vai fracassar na missão. O ponto 2 é, promova uma atmosfera de unidade dentro do lar. A casa dividida não subsiste. Eu até toquei já nesse ponto também, mas tenha muito cuidado, marido e mulher, para vocês não estarem desonrando um ao outro na frente das crianças, né? Ou na frente dos seus filhos. Às vezes, o homem, ele tira a autoridade da esposa, ele não coopera, né, com a sua esposa dentro dessa questão do governo da casa. Então, às vezes, a mãe dá uma ordem ao filho durante o dia, quando o marido chega, é para ser o bonzão, o paizão, o legalzão, o cara lá, ele vai, desfaz tudo que a mulher falou, e o menino vira, né, que o menino é muito esperto, a criança é muito esperta, ela vira, né, aquela pessoinha que vai manipular pai e mãe, porque filho manipula, viu? É o seu, é o meu, é o de quem for. Não tem essa criança, jamais, meu filho jamais vai manipular. Manipula, sim. Filho, ele vai aproveitar o lado mais fraco para ele ter os benefícios, viu? É só os meus? É só na Paraíba que tem isso? Não, aqui no Paraná também, no Sul, todo lugar, filho é filho. Então, ele vai perceber, se eu consigo ter vantagem, aqui tirar vantagem nessa situação, já que meu pai e minha mãe, eles não se entendem mesmo, eu vou tirar vantagem e eu vou me esbaldar aqui. Então, homem e mulher tem que falar a mesma linguagem, tem que andar em unidade, tem que andar em harmonia. Se sua esposa falou alguma coisa, né, se proibiu alguma coisa, o seu marido proibiu alguma coisa, mantenha ali a palavra, sabe? Se você não concorda com o que foi feito, você fala com eles, mas fala em particular, né? Chama lá teu marido, chama lá tua esposa no quarto, fala assim, olha, isso aqui que você fez não está certo, né? Vocês se entendem lá, mas não deixa os filhos ver vocês entrando em desacordo. Mantenha na sua casa um lugar de harmonia. Sabe, tem família que a mãe fala mal do pai para as filhas. Já vi demais. Mãe que fala mal do pai, pai que fala mal da mãe. Você está dando um tiro no seu pé, querido. Não faça isso. Você está promovendo rebelião, anarquia dentro da sua casa. Não deixe a paz sair de dentro da sua casa, não deixe a contenda entrar lá. Então, o casal tem que andar em unidade, porque vou lhe dizer uma coisa, a unidade vai trazer bênção para dentro de sua casa, prosperidade. Quando o casal está andando em harmonia, as coisas se abrem, né? As finanças se abrem, saúde chega. Você sabia que quando o casal vive sem harmonia,
é uma casa onde tem muito problema de doença, muito problema financeiro, é quando o casal não está andando em unidade. Então, busque a unidade mesmo, sabe? A unidade vai fazer milagres dentro da sua família, amém? Ponto 3, transmita afeto aos filhos com palavras que afirmem o amor. Faça toques em seus filhos, expressem afeição. Então, tem famílias, tem mais homens do que mulheres, mas a gente às vezes vê isso muito nos homens, nas mulheres nem tanto, mas os homens às vezes são muito durões, sabe? Às vezes tem homens que eles têm receio de serem carinhosos, de abraçarem suas filhas mulher. Eles têm aquela trava, né? Eles têm aquela dificuldade de expressar amor para as meninas. Mas, pais, as meninas precisam receber afeto seu. Alô, tem alguém aí nessa noite? Câmbio, terra. 1, 2, 3, terra, câmbio. Às vezes o pai fica todo assim, né? Deixa que a mãe abraça, deixa que a mãe beija. Não vou fazer isso não, porque eu sou homem. Não, queridos, a mulher precisa, a menina, ela precisa receber afeto do pai. Para que ela não cresça uma menina carente. Quando ela cresce uma menina carente, o primeiro afeto que ela vai receber, da primeira pessoa que der afeto para ela, ela vai se apaixonar. Então, a mulher é um ser muito emocional. Não é? Todas nós somos emocionais. Todas nós temos muita facilidade de se apegar a alguém quando a gente recebe atenção e carinho. Então, a menina, ela precisa ser suprida desde criança, de carinho, de afeto, de uma palavra de amor, de alguém que se importa com ela. O homem, ele pode, sim, tirar um dia da semana e sair com sua filha. Qual mal que há nisso? Dizer, ei, filha, vamos jantar, vou levar você para jantar fora. Eu posso jogar a régua lá para cima? Posso? A quem não teve filha ainda, a quem não teve filha, aprende aí. Leva ela para um dos melhores restaurantes de Maringá, se você puder. Ó, as meninas assim, ó. Tudo feliz. Sabe por quê? Porque senão elas não vão conhecer o que é bom. E quando qualquer pessoa levá-las a um lugar legal, elas vão ficar deslumbradas demais. Mas elas vão, se elas tiverem já esse afeto do pai, elas vão lembrar, não, mas meu pai já fez isso por mim. Você chegou atrasado, cara. Quem está entendendo? Leva ela para uma cafeteria. Puxa a cadeira para sua filha sentar. Ô, glória, alguém está recebendo nessa noite. Faz aí, Paulo, pratica que vai dar certo. Tu vai ver que elas vão ficar blindadas. Né? Leva ela, paga o jantar, paga o café para a moça, para sua filha. É sua filha. Deixe ela saber que o pai dela se importa. É o primeiro amor da vida dela, é o pai. Vocês estão entendendo quando eu falo disso? Então, queridas, isso vai fazer com que elas sejam supridas na emoção. Gente, vocês não sabem a noção como isso é importante. Saber que o pai delas dá para elas suprimento emocional. Vocês estão entendendo? Então, tenha o afeto. Para a mulher, às vezes, é mais fácil. É o dia das meninas, né? Vamos sair com as filhas, e sair com as filhas, leva para o shopping. Vamos jantar. Com a mulher é mais fácil. Mas com o pai é mais importante. Então, pai, faça isso com sua filha, ame a sua filha, beije sua filha, diga para ela que ela é linda, maravilhosa. Porque não vai ser o da rua que falar para ela a primeira vez que ela é linda, que ela vai se apaixonar e se entregar. Amém? Vou passar rápido aqui. Ponto 4. Tenha tempo e pare para escutar os seus filhos. Então, por causa do corre-corre do dia, né? Aí tudo vai, fala. Pai, quero falar com você. O quê? Fale rápido. Diga rápido. Não tem tempo para perder, não, menino. Fala logo. Pare para escutar. Se sente e diga. Abra seu coração. Fale o que você precisa falar. Deixe eles falarem. Escute o que eles têm a dizer, porque é importante. Diga, linguagem de amor. Tá? Então, ouvir. Elogie com sinceridade. Que a criança também sabe, quando você elogia,
apenas o sucesso deles, né? Ah, tirou um 10, elogia. Foi bem, ganhou uma medalha, elogia. Não, elogie sempre. Não somente pelas vitórias, mas elogie pelos pontos positivos que tem. Elogie porque ele é obediente. Elogie porque ele é um filho amado. Elogie por quem ele é. Elogie pela pessoa que ele é. Amém, queridos? O elogio faz uma bênção muito grande na vida dos nossos filhos. Ponto 5. Promova um ambiente de alegria. Esse eu já falei. Que a sua casa seja um lugar de felicidade. Que a sua casa seja um lugar onde você quer voltar. Que a sua casa não seja um lugar onde você termina o dia de trabalho e você quer zarpar para outro canto. Não, que você sinta saudade da sua casa, porque a sua casa é o pedacinho do céu na terra. Eu sinto saudade da minha casa. Tem gente, você sabia, deixa eu falar isso bem rapidinho. Você sabia que tem gente que não gosta de estar em casa? Ela gosta de estar do lado. Sabe por quê? Porque elas não gostam da casa. Não gosta de estar na casa. Mas Deus nos ensina a amar a nossa casa, não é? A se sentir bem na nossa casa. Porque é na casa onde a gente refaz as forças. É na casa da gente onde a gente renova o nosso espírito. É na nossa casa onde a gente sabe que é um lugar que a gente pode voltar. E a gente é amado, é a nossa família, é o nosso povo, é o nosso chão. É um lugar que é um pedaço do céu. Diga, minha casa é um pedacinho do céu aqui na terra. Essa é a proposta de Deus, querido. Mas eu não fico pensando assim, tem que ser meus filhos que vai fazer isso. Tem que ser meu marido, tem que ser minha esposa. Eu digo assim, sou eu. É a gente que promove, querido. Não precisa ter riqueza e dinheiro lá, não. Só precisa ter amor. Porque a Bíblia diz que é melhor comer apenas hortaliça. Hortaliça, só hortaliça. Imagina você comer hortaliça todo dia. Mas no lugar onde tem amor, do que você comer um boi gordo todo dia, onde há contenda, briga, confusão, cara feia, chateação, né, críticas, não funciona. Amém, meus irmãos? Ô, glória, tá bom aí para você? Eu estou aprendendo também, tá bom? Nós estamos crescendo. Então, esse foi o 5º ponto. Promova um ambiente de alegria. Não um ambiente de culpa, de frustração. Então, se esforce para isso, tá? Mesmo que você seja uma pessoa que não gosta de estar rindo, se esforce. E o 6º ponto, e não menos importante, ore juntos. Então, o casal precisa orar junto, tá? Oração de concordância é maravilhosa. A Bíblia diz que um põe 1.000 para correr, mas 2 põe 10.000. 10.000. Então, quando você ora em concordância com seu cônjuge, você vai ter uma oração aí poderosa sobre os seus filhos. Então, ore pelos seus filhos e não deixe de abençoá-los. Tá? É muito importante ter a bênção paternal. Então, principalmente homens, hoje eu estou mexendo com os homens, né? Vocês ainda me amam, homens aí? Não ama muito, não, mas eu vou continuar te amando, tá bom? A bênção do homem, a bênção paternal, porque Deus colocou no homem o governo da família. O homem é o sacerdote da família, o homem é o pastor da sua casa, mesmo que você não se sinta, mesmo que você não veja, você é assim. E quando você profere uma palavra de bênção na vida dos seus filhos, aquilo ali, querido, vai ter um poder, um peso espiritual muito grande. E quando eu falo sobre isso, eu lembro muito de Jacó, né? A Bíblia diz que Jacó, antes dele morrer, eu achei muito interessante, ele sabia que ia morrer, né? Ele sabia que ia partir, ele se senta na cadeira e manda chamar os filhos todos. E ele, um por um, vai declarando palavras. E é muito interessante que você vê, ele não viu, mas nós vemos porque nós lemos a Bíblia. Cada um dos seus filhos viveu exatamente o que Jacó disse. É impressionante a precisão profética de Jacó sobre os filhos. Então, diga assim, não é só para Jacó, é para você. Então, tenha o hábito, homens e esposas, maridos, mulheres, de orarem juntos e de falarem profeticamente palavras sobre a vida dos seus filhos. Eu pergunto, o que você quer na vida deles? Responde só para você. O que você quer que aconteça na vida dos seus filhos, seus netos? Fale.
Não basta só você crer, você precisa falar. Você precisa dizer, você precisa abençoar. E a Bíblia diz que Jacó abençoou cada filho seu, e depois de abençoar cada um deles, se escorou no seu bordão e partiu. E tudo aquilo que ele falou aconteceu. Então, para falar e declarar não paga nada, é grátis. Só basta a sua fé, só basta a sua confiança. E só basta, queridos, você ser pai e mãe que está colocando dentro da sua casa a cultura do céu, dentro da sua família. Amém? Diga assim, eu vou viver a cultura do céu. Obediência, harmonia, submissão e paz na minha vida, na minha família e na vida dos meus filhos. Amém, queridos? Foram abençoados? Amém. Em nome de Jesus.